Olá, criançadas do quarto ano da Escola Nossa Senhora da Penha. Vamos lá a mais um dia de aula. A nossa aula de hoje será mais uma vez de ciências. Para isso, vamos relembrar um pouco do que estudamos na nossa aula passada. Então vejam só, na nossa aula de ciências, nós demos início ao estudo de como os seres vivos se reproduzem e se desenvolvem no decorrer de suas vidas. Nós vimos o quê? Que alguns animais passam por um processo de transformação que é chamado de metamorfose. Como, por exemplo, nós vimos a borboleta, que vem do bicho de seda, como também os sapos, que vêm do girino. E vejam que eles nasceram de uma forma e no decorrer de suas vidas, do seu desenvolvimento, eles foram se transformando. A esses processos nós damos o nome de metamorfose. Nós vimos também que alguns animais, quando nascem, os seus pais, eles cuidam dos mesmos, e outros que não são cuidados pelos pais após nascerem. Alguns também mamam, outros se alimentam de outros vegetais, e assim por diante. Mas na nossa aula de hoje vamos relembrar também o que é reprodução. E reprodução é uma característica fundamental de todos os seres vivos para gerar a sua descendência, tá? E lembrando que os animais, os seres vivos no caso, são todos os animais, como também os vegetais. Todos, ou seja, possuem vidas. E aí, essa reprodução ela pode ser de duas formas, Lembrando também que ela pode ser sexuada ou ela pode ser assexuada, que no caso, assexuada é quando não há necessidade do envolvimento de dois seres de sexo diferente. E assexuada é quando existe o processo, onde é necessário dois seres vivos da mesma espécie para que haja, então, o desenvolvimento. Aí nós temos o quê? Nós temos aí a reprodução dos vegetais. Nós estamos vendo aí, vocês observem nesse pé de maçã, que é chamado macieira, que existe uma flor. Nesta flor existe os órgãos masculino e o feminino da flor, tá certo? Ou então apenas um deles, que são os órgãos responsáveis pela germinação e pelo desenvolvimento das plantas que possuem flores. Então é nas flores que há o desenvolvimento dos vegetais que possuem flores. Aí vocês vão observando como é que vai havendo este desenvolvimento, tá? Aí, para melhor nós esclarecermos, peço a vocês agora que peguem o livro de vocês, de ciências, e o abram na página 40. E agora a gente irá conhecer um pouco mais a fundo o desenvolvimento de alguma planta, que se desenvolve através das flores. Então, peço a vocês que acompanhem a leitura no livro, tá? Peguem o livro e vamos acompanhar. E diz o seguinte: observe com atenção as diferentes flores retratadas nas imagens. Então, vocês podem olhar essas flores aí, que é o desenvolvimento de uma flor de maracujá, para que assim pode fazer a geração do fruto maracujá. Você sabia que em uma flor pode ter as partes masculina e feminina? Vocês já sabiam disso? Que nas flores existe a parte masculina, como também a parte feminina. Ou então mesmo ambas, ou seja, as duas. Tem algumas flores que possuem tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, nas suas flores. Aí nas estruturas masculinas da flor são produzidos grãos de pólen. Então, se vocês forem olhar nas flores, existe um pozinho nas flores. Esse pozinho ali é chamado de grão de pólen, que é, no caso, contido ele no órgão masculino da flor. Esses pólen, esses grãos, eles podem chegar até as estruturas femininas, sendo levado, por exemplo, pelo vento, O vento pode levar esse pozinho para outras flores, ou preso no corpo dos animais, como da abelha e de outros insetos também, ou até mesmo através da água, Então são alguns processos que pode haver, que pode fazer com que seja levado o grão de pólen, que está no órgão masculino,
para as outras flores até o órgão feminino, para que assim o encontro do grão de pólen com a estrutura feminina da flor, quando se encontra, né, vai haver aí a reprodução de algumas plantas e a partir daí a flor entra em transformação. As suas pétalas, né, caem, né, a flor vai pegando, vai acontecendo que suas pétalas caem e algumas de suas partes femininas começam a se desenvolver e gerando assim os frutos. Os frutos, né, por sua vez, quando crescem, uma boa parte deles contém sementes. Essas sementes vão ter embriões de novas plantas. Em condições adequadas, essas sementes elas podem germinar e uma nova planta vai surgir, né? Então é assim que acontece o desenvolvimento das plantas que possuem flores, né? Elas vão gerar o fruto e o fruto vai conter sementes que vai gerar, quando se plantado, né, novamente, vai gerar outros novos frutos. Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, vamos continuar falando sobre reprodução e desenvolvimento. Assim como os animais, as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Hoje vamos conhecer como ocorre a reprodução das plantas. As plantas podem se reproduzir de duas maneiras, chamadas de assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, a origem de novos seres se dá através de brotos e partes das plantas, dando origem a novos seres idênticos. Na reprodução assexuada, a principal forma de reprodução da planta acontece através da flor. Nesse tipo de reprodução, espécies podem se misturar e promover as variações de tipos e cores. Vamos estudar com mais detalhes esse tipo de reprodução. Existem milhares de espécies de plantas no nosso planeta. Elas se dividem entre as que produzem flores e as que não produzem flores. Mas como as plantas se reproduzem? As plantas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Na maioria das plantas conhecidas, os órgãos masculinos e femininos são encontrados nas flores. Na parte masculina da flor, encontramos o pólen. Estes pequenos grãos são espalhados pelo vento ou por animais que se alimentam das flores. Quando o pólen atinge a parte feminina de uma flor da mesma espécie, ele fecunda os ovos, originando frutos e sementes, que germinarão criando uma nova planta. Plantas como o trigo, que usamos para fabricar pão, macarrão e muitos outros alimentos, só se reproduzem por meio de sementes. Mas existem plantas que também se reproduzem sem sementes, ou seja, de forma assexuada. Como isso acontece? Através de partes da planta adulta. Essas partes, ao serem plantadas, darão origem a outras plantas com as mesmas características da planta-mãe. A flor possui em seu interior o órgão masculino chamado gineceu e o órgão masculino chamado de androceu. O androceu é composto pelos estames, que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta. O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. As plantas precisam de ajuda para que os grãos de pólen que ficam no androceu cheguem até o gineceu. Uma das formas de ajudar a natureza são os insetos. Eles conseguem levar os grãos de pólen de uma flor para outra
ocorrendo o que chamamos de polinização. O vento, a água também ajudam as flores na polinização, assim como os beija-flores. Mostrando as etapas de polinização e fecundação, temos um exemplo com o agente polinizador, a borboleta. Neste exemplo, a borboleta vem sobrevoando e se esbarra na antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Depois disso, vai até o estigma, onde é produzido o néctar. Enquanto ela retira o néctar, os grãos de pólen caem sobre os estigmas. Neste momento, o pólen passa por diversas transformações, penetra e chega ao ovário. Agora o zigoto irá se desenvolver e formar a semente. O ovário se desenvolve e forma o fruto, enquanto as outras partes secam e caem. Criançada, agora que vocês já ouviram a explicação, já assistiram ao vídeo, peço agora que vocês peguem o livro mais uma vez e vão a atividades da página 41, 42 e 43 para responderem com bastante atenção às atividades, tá ok? Então, na primeira atividade, pede que vocês observem as imagens das flores e indicar quais são as suas estruturas, né? Veja que nelas já estão indicadas a estrutura feminina na letra A, na flor B também a estrutura masculina, na C tanto tem a masculina como tem a feminina. Aí vocês irão na legenda mais abaixo, de acordo com essa legenda A, B e C, vocês irão ver qual é a flor de himbismo que possui as estruturas masculina e feminina, é a A, a B ou a C, e assim por diante, tá? Na questão 2, vocês irão observar estas outras flores, conforme diz aí, e irão indicar com setas vermelhas as estruturas masculinas da flor e com verde as femininas. Então observem com bastante atenção que cada flor dessa, na questão 2, tem os dois sexos, tá? Na questão 3 da página seguinte, vocês irão ajudar a responder o que essas crianças estão na dúvida, tá certo? Leiam com atenção e vejam com bastante atenção. Responder, né? Na questão 4, vocês irão completar as frases com as palavras que estão faltando e irão numerar também de acordo com o desenvolvimento, né, deste fruto que vocês observam aí, que é uma abrobinha, tá? E depois irão para a página 5. Na página 5, vocês também irão nomear aí de acordo com o desenvolvimento dessa vargem de feijão, tá? E depois, na questão 6, vocês irão nomear, apontar, né, primeiro, e dizer quais são as partes de cada fruto desse, conforme vocês vê na resposta da questão da goiaba. Vocês irão indicar com as setas quais são, onde estão as sementes, depois a polpa, que a polpa é geralmente o que a gente consome, né, na maioria das frutas, e também a casca. Vejam que aí vocês possuem o pêssego, possuem o abacate, possuem a melancia e possuem uma vagem de feijão. E vejam o seguinte, nesta questão 6, que nem sempre vai ter as três coisas ao mesmo tempo, tá? Possa ser que não haja alguma dentre essas que vocês observam aí, que é a casca, a polpa ou a semente. Então, após vocês finalizarem a atividade, como vocês já sabem, envie a atividade ao seu professor, no seu privado, tá? E até uma próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.